Aos 14 anos, ela deveria ser apenas uma peça decorativa em um trono herdado, uma figura simbólica em um mundo dominado por generais, conselheiros e homens muito mais velhos. Mas o destino, ou talvez a sua própria vontade de ferro, tinha outros planos. Em um dos cantos mais ricos e disputados do Mediterrâneo, uma adolescente estava prestes a se tornar a governante mais improvável e mais temida de sua época. Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta história fascinante, por favor, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. O seu apoio é fundamental. Muito obrigado. Nossa história começa com Nefertari, filha de uma linhagem fragmentada, que assume o poder após uma série de mortes misteriosas dentro da própria corte. A atmosfera era pesada, cheia de sussurros e conspirações. Muitos acreditavam que ela não passaria da primeira semana. Como rainha, outros, mais otimistas, diziam que seria facilmente manipulada por aqueles que a cercavam, tornando-se um fantoche nas mãos de homens ambiciosos. Eles estavam todos errados. No dia de sua coroação, diante de uma multidão desconfiada e de uma nobreza que a olhava com desprezo, Nefertari ergueu a coroa. Era uma peça pesada, talvez pesada demais para seus ombros juvenis. Mas sua voz não vacilou. Pelo contrário, ecoou pelo grande salão como a de alguém que já tinha visto muito mais do que seus poucos anos permitiam. Ela prometeu restaurar a glória do reino, proteger o povo e enfrentar quem ousasse ameaçá-los. E foi exatamente isso que fez. O início de seu reinado foi um verdadeiro campo de batalha. Não nas fronteiras, mas dentro das paredes do próprio palácio. As intrigas internas eram constantes. Conselheiros experientes tentaram molda lá, segundo seus interesses. Generais condecorados tentaram controlar suas decisões militares e até membros de sua própria família. Consumidos pela inveja, conspiraram contra ela nas sombras. Mas a jovem rainha tinha uma arma inesperada. Uma inteligência estratégica, afiada como uma lâmina. Enquanto a corte dormia, Nefertari estudava. Ela passava as madrugadas debruçada sobre mapas, analisando rotas comerciais, decorando tratados e memorizando os nomes de chefes tribais distantes que nenhum nobre sequer sabia pronunciar. Em poucos meses, ela se tornou a pessoa mais bem informada de todo o palácio. Nada acontecia sem que ela soubesse. Quando as potências vizinhas perceberam que a nova governante não era uma marionete, a pressão externa começou. Um império rival, vendo uma oportunidade, exigiu tributos absurdos, tratando o reino como um vassalo. Outro, ainda mais agressivo, ameaçou invadir, acreditando que uma adolescente no trono era sinal de fraqueza. Era o teste definitivo. O mundo observava, esperando que ela recuasse. Mas recuar não estava no vocabulário de Nefertari. Em vez de ceder ou se desesperar, ela chamou seus generais a uma reunião de emergência. Para a surpresa de todos, não foi para ouvir os planos deles. Foi ela quem traçou o plano de defesa, com um conhecimento surpreendente sobre a topografia e os recursos. Ela ditou as estratégias, posicionou as tropas e antecipou os movimentos do inimigo. Sob seu comando direto, as fronteiras, que antes eram porosas e frágeis, se transformaram em fortalezas impenetráveis. A jovem rainha venceu seu primeiro conflito militar antes mesmo de completar 15 anos. Não com força bruta, mas com uma inteligência tática que deixou seus adversários e seus próprios generais absolutamente perplexos. Com as rotas de comércio agora seguras e protegidas, a economia do reino floresceu como nunca antes. Mercadores de terras distantes, que haviam abandonado o porto por medo de piratas e instabilidade, voltaram a atravessar suas águas. Eles traziam não apenas ouro, sedas e especiarias, mas também histórias sobre a jovem rainha que governava com a mente de um sábio e a coragem de um guerreiro. O povo, que antes a via com desconfiança, passou a vê-la não como uma menina, mas como a própria personificação da prosperidade e da segurança. Mas o poder atrai inimigos, e o maior desafio de Nefertari ainda estava por vir. Ele não viria de além das fronteiras, mas do coração de seu próprio reino. Uma rebelião interna,
financiada secretamente por um de seus próprios tios, um homem que acreditava ser o herdeiro legítimo do trono, ameaçou explodir no centro da capital. Pela primeira vez, não eram inimigos estrangeiros que ela enfrentaria, mas sua própria linhagem, seu próprio sangue. Este foi o momento que definiria seu legado, e foi nesse momento que Nefertari mostrou ao mundo que não era apenas uma governante competente. Ela era uma líder implacável. Em vez de enviar emissários para negociar ou um exército para esmagar a revolta, ela tomou uma decisão audaciosa. Ela marchou pessoalmente à frente da guarda real. A imagem se tornou lendária, contada de geração em geração. A visão da jovem rainha montada em um imponente cavalo branco, com a coroa brilhando sob o sol, avançando sem hesitar em direção à multidão de rebeldes armados. Sua presença era tão poderosa, sua determinação tão inabalável, que a rebelião se desfez antes mesmo de começar. Os homens baixaram suas armas, chocados e intimidados pela coragem daquela garota. Seu tio foi preso, e a conspiração desmantelada. Naquele dia, a capital e todo o reino entenderam, de uma vez por todas, que não havia fraqueza naquela coroa. Havia apenas uma força indomável. Nos anos seguintes, com a paz interna e externa garantida, Nefertari transformou seu reino em um império. Ela não se contentou em apenas governar, ela construiu-o. Expandiu fronteiras através de diplomacia e, quando necessário, de conquistas militares inteligentes. Firmou alianças duradouras com nações distantes. Ergueu monumentos que celebravam a cultura e a força de seu povo. E, o mais importante, criou um corpo de leis justas, que seriam lembradas e estudadas por séculos. E ela fez tudo isso antes de completar 20 anos de idade. Sua juventude, que no início foi a principal arma usada para desacreditá-la, tornou-se a parte central de seu mito. A adolescente que não só sobreviveu em um mundo de lobos, mas que os domou e construiu um império inteiro. E assim, enquanto muitos reis e imperadores adultos entraram para a história apenas como nomes esquecidos em pergaminhos antigos, o legado de Nefertari continuou vivo, porque o mundo jamais esqueceu a rainha menina que desafiou tudo e todos e venceu. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário abaixo e nos diga o que mais te impressionou. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!